E aí, para a gente entrar nesses assuntos, agradecendo ao espaço que a Inteligência Limitada deu, porque até então eu acredito que a grande imprensa ocidental, a mesma que promoveu as armas de destruição em massa em 2003, que foi falso, e que em 10 anos matou 650 mil civis no Iraque, a mesma que sempre tratou a partir de uma construção ideológica, porque tem uma coisa que eu vejo muito também na fala do André e que acontece no cotidiano, que foi decifrado por um italiano chamado Antonio Gramsci. Ele falava, olha, para manter hegemonia sobre um lugar, tem dois instrumentos principais. Um é a coerção, é a força das armas. São massacres, são genocídios, são ocupações militares, são checkpoints militares, são leis de restrição de movimentos, são apartheids cotidianos. E a outra é a partir do consentimento, que é uma construção ideológica. E aí, tão poderosa quanto a força das armas, e principalmente porque é um backup, né, onde a ideologia não funcionar, as armas estão lá, ela também é profundamente cruel, profundamente violenta também. A construção ideológica, ela, para manter a sua hegemonia, ela desumaniza o outro. Ela nega a existência do outro. E ela cria uma série de construções ideológicas que, de fato, buscam obter o consentimento daquela população que vive sob exploração, sob opressões, e nesse caso sobre o desastre ambiental planetário, sob destruição da natureza, obter o consentimento com aquela hegemonia dominante. E isso a gente vê presente em tudo quanto é lugar, isso a gente vê na mídia ocidental, isso a gente vê presente agora gritante, quando a gente vê uma cobertura como a do Fantástico, que fala 40 minutos sobre a situação no primeiro domingo e 36 minutos estão falando da perspectiva de Israel. E de fato, como foram terríveis as perdas civis, que nós não podemos naturalizar. Mas existe uma dinâmica na ideologia dominante que para eles a vida vale muito mais a depender da sua cor, a depender da sua nacionalidade, a depender do hemisfério em que você está, a ponto que existe um nível de comoção e um nível de cobertura e de tempo de exposição das ideias e do sofrimento muito superior ao que é a exposição do nível de sofrimento de um povo, como o caso do povo palestino, que há 75 anos, gente. Eu estou falando que uma parcela imensa das pessoas que estão ouvindo a gente, felizmente não é todo mundo, mas uma parcela imensa dessas pessoas não estava viva quando houve o primeiro processo de genocídio e limpeza étnica nessa região. Então, obviamente, isso não é uma concordância, porque, de fato, a gente está defendendo posições diferentes aqui e isso é parte da vida, né? Parte do que é a luta no sentido da dinâmica da construção social. O motor da história é feito por esses antagonismos entre exploradores e explorados, opressores e oprimidos, entre uma dinâmica de classe, uma dinâmica nesse caso, de hemisfério, porque o centro do sistema capitalista, ele busca manter uma dinâmica de dominação imperial. E essa dinâmica imperialista é muito do que chancela hoje o que o sionismo faz. E aí eu queria voltar nessa questão, porque Vilela colocou o título dessa nossa atividade, dessa nossa live, como Palestina, Israel e Hamas, acredito, né? Então é importante a gente falar disso, porque nessa dinâmica de construção ideológica, de desumanizar o outro, sempre vai haver uma desculpa. E aí a desculpa, nesse momento, para o projeto de genocídio e limpeza étnica, para manter um regime de colonização e de apartheid, é o Hamas. Mas o Hamas nasceu em 1987. Então, existia já a ocupação militar desde 1967, 20 anos antes. E o que justificava naquela época? E acontece há 75 anos o genocídio e a limpeza étnica, o que justificava naquela época? Porque sempre os impérios e as construções ideológicas opressoras que buscam fazer anexação de território, que buscam fazer um processo de dominação, elas encontram a sua construção ideológica para desumanizar o outro, para encontrar a justificativa moral, porque isso é parte da estratégia militar. Parece que a gente está só debatendo ideia, ou então está disputando em rede social. Até conversei com o professor Roque pelos vários desacordos que eu tenho sobre os vídeos que ele tem feito, até sobre a participação dele aqui. E às vezes eu falei, olha, não é pessoal, desculpa, mas a gente está falando de uma dinâmica... Aqui também não é pessoal. Exatamente. A gente está falando de uma dinâmica de que existe um povo que tem 2 milhões de pessoas agora que já estão há 5 dias sem acesso à água, sem acesso a alimentos, sem acesso a combustível, que 1.100.000 pessoas foram obrigadas a se deslocar forçadamente, que estão sendo bombardeadas em hospitais, em escolas da ONU e que estão sofrendo as maiores violações que a gente consegue imaginar.
E existe, de um outro lado, uma construção ideológica consciente de propaganda de guerra. Eu fiz um vídeo com esse nome, propaganda de guerra, porque as pessoas às vezes pensam que falar das armas de destruição em massa no Iraque era só você ser sensível ao futuro da humanidade. Pô, eu tenho consciência, eu não quero proliferação de armas atômicas, eu não quero que um Estado opressor tenha acesso a algo que pode destruir a humanidade. Mas, na verdade, o que ela estava fazendo era chancelando uma invasão imperialista. E isso é importante a gente dizer, porque se o Hamas existe desde 1987, antes, o que era demonizado ideologicamente era a Organização pela Libertação da Palestina. Inclusive, para o Estado de Israel é extremamente funcional existir o Hamas. É muito mais fácil criticar o Hamas do que criticar a Organização pela Libertação da Palestina, que é uma frente ampla, com organizações de centro-direita, até de direita, e organizações de esquerda mesmo, organizações marxistas, como eu falei, Laicas. que defendem o Estado laico. Sim. Exatamente. Agora, apesar dos diferentes programas políticos, existe uma coesão entre todas essas organizações, a necessidade da libertação do povo palestino, com táticas e estratégias diferentes. É muito diferente a estratégia do Fatah, por exemplo, com a estratégia da Frente Popular de Libertação da Palestina, mais diferente ainda com a estratégia do Hamas. Uhum. E vão ter opiniões sobre qual que é a mais adequada, né? O povo palestino escolheu em 2006 uma tentativa desesperada de ter tentado todos os acordos e não ter conseguido nada. Então, a escolha do Hamas foi uma escolha de nível de estrangulamento e de desespero de um povo ali que já estava 2007, gente. Então a gente já está falando de 62 anos. 2007, 16 anos. 62, desde a Nakba. Ah, você está falando de 48? Ah, pensei que você falou 2007. Sim. Não, então, em 2007 estava fazendo 62 anos desde a Nakba. Então, 62 anos com seu direito à autodeterminação, com seu direito à soberania territorial negado. E aí, essa questão da desumanização, ela aconteceu não é só hoje, não é só aqui. Se hoje é o Hamas, antes não era o Hamas. Antes era a Organização pela Libertação da Palestina, que era tratada como terrorista. Mahmoud Abbas, tratado como Yasser Arafat, tratado como terrorista. Assim como no apartheid da África do Sul, Nelson Mandela era tratado como terrorista, Vilela. Antes da imprensa ocidental aceitar o Mandela como aquela figura heróica que de fato ficou 27 anos preso. Antes deles aceitarem, Mandela e o Congresso Nacional Africano eram tratados como terroristas. Assim como o Império Britânico tratava Gandhi como terrorista, como um fakir nu, como uma pessoa que merecia desprezo, sendo que era uma pessoa que apontava das práticas mais bonitas na história da humanidade, que tem divergências sobre vários processos, de qual é o caminho para a libertação, né? Algumas pessoas vão acreditar que vai ser uma estratégia não violenta, outras pessoas vão se amparar no direito internacional e saber que é permitido e que o povo tem direito de se defender e resistir a uma ocupação militar. Agora, mesmo quem tem essa opinião, e a história das revoluções aponta que essa opinião é o único caminho possível, porque até hoje não conseguiu avançar num processo de transformação total de uma sociedade a partir de uma estratégia meramente de resistência não violenta, isso é uma pena. Tamanho é o nível de opressão que a gente vive. Embora a estratégia da revolução aponte assim, que o povo precisa se levantar para a história acontecer, para se libertar. Isso é uma coisa tão instintiva, inclusive, porque quando as pessoas assistem Avatar, elas torcem para os indígenas, para o povo Na'vi lá. Quando as pessoas assistem Coração Valente, torcem para os escoceses, que estão sendo invadidos e colonizados pelo Império Britânico e dominados. Quando elas assistem O Príncipe do Egito, elas torcem pelo povo hebreu, para escapar daquela opressão. Agora, quando é no cotidiano, um povo que tenta se libertar é extremamente estigmatizado. É só a gente ver o movimento agrário de maior tamanho e de maior legitimidade na América Latina inteira, que é o MST, por exemplo, que planta alimentos sem veneno, que está regenerando territórios a partir de sistemas agroflorestais e é tratado pela imprensa como ele é tratado, como se fossem terroristas, como se fossem baderneiros, justamente por uma construção ideológica de dominação. Então, é importante a gente colocar isso. Eu discordo do Hamas, não tem problema nenhum em dizer que eu acredito que existiam opções muito melhores para o povo palestino. Agora, é muito importante que a gente diga que o Hamas é utilizado pelo Estado sionista de Israel, pela colonização e o apartheid, que é colocado enquanto regime, e pelo processo histórico de genocídio e limpeza étnica como uma desculpa. Que se o Hamas não existisse, seriam outras organizações que seriam colocadas exatamente no mesmo nível de construção, como terroristas, como é tratado o movimento agrário tão legítimo, ou como são tratados povos indígenas originários dessa terra, dos 305 povos indígenas. Então, quando eu vejo os mapas, e não pessoalizando no André, eu trato isso muito mais, porque essas coisas são subsidiadas, né? Existe a propaganda de guerra, ela foi criada também, Vilela e André, ela
Ela tem esse nome depois da Segunda Guerra Mundial, mas na verdade, desde sempre, comandantes militares viram que você ter a moral elevada da sua tropa aumentava sua chance de vitória militar. Então, você destruir o seu inimigo moralmente, você elevar o valor da sua tropa para ela, você desumanizar seu inimigo para que a sua tropa tope fazer as maiores atrocidades, você desumanizar seu inimigo para que ele não encontre apoio na sua própria comunidade, gerar dissidências internas e inibir o apoio internacional, isso é tática militar. É tão tática militar quanto o tipo de arma que você vai usar. Você vai usar fósforo branco, como Israel está usando agora nesse momento na Cisjordânia, na faixa de Gaza. Ou você vai estrangular uma comunidade e deixar 5 dias sem água e sem comida. São táticas militares. A guerra, a propaganda de guerra psicológica, são táticas militares. E isso penaliza a população civil, majoritariamente. Então, quando a gente fala da propaganda de guerra, Israel é o país na história moderna da humanidade, o país que mais se especializou nisso. Porque existe um instrumento que a gente chama do lobby sionista. O lobby sionista, ele tem uma capacidade de penetração dentro da sociedade que é imensa. E, felizmente, eu me amparo aqui em várias organizações, como o Independent Jewish Voices ou o Jewish Voices for Peace e várias outras organizações, porque o povo judeu, felizmente, é muito melhor do que o sionismo. O povo judeu quer viver em paz e merece viver em paz e merece ter dignidade. E o povo judeu, eu acredito que em sua maioria, principalmente os que estão na diáspora, não concordam com o processo de colonização e apartheid, não concordam com o genocídio, não concordam com a limpeza étnica, porque é um povo que sabe muito bem os males que isso causa para si, para quem vem depois, e sabe os horrores que sofreu no Holocausto por ideologias racistas, supremacistas parecidas. Então, é importante a gente dizer isso, assim, as organizações do povo judeu, que são anti-sionistas, assim como é anti-sionista uma das pessoas mais brilhantes vivas no mundo hoje, que é Noam Chomsky, assim como outras pessoas como Judith Butler e várias outras pessoas, são anti-sionistas por uma questão de princípios, porque não querem compactuar com uma ideologia racista. E aí, felizmente, eu não estou citando a mim, porque o Thiago, sinceramente, não importa. Assim. Eu sou só uma pessoa que estou falando aqui, mas eu preferia que estivesse falando aqui a FEPAL, preferia que estivesse falando aqui a Juventude Sanaúde, preferia que estivesse falando aqui a Hayat Omar, que é uma referência da luta palestina e inspira tanta gente. Eu estou aqui falando por uma coincidência histórica desse momento e eu tenho certeza que cada vez mais as pessoas vão entendendo o valor que o próprio povo originário tem de falar suas vozes, de ouvir as suas histórias.